Boa noite, meus queridos. Hoje eu vou falar sobre a lei do progresso, que está contida no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3 e no item 19, intitulado Progressão dos Mundos. Segundo Leon Denis, para ele o progresso é a aspiração pelo melhor, pelo belo, pelo bem, é a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Então o progresso, ele está contido na lei natural, é uma lei natural. Todos os seres progridem, até uma pedra progride, o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, enfim, todos nós progredimos. E para alçar, destinos mais altos, sempre caminhando para frente, nunca para trás. Não há regressão na caminhada do progresso, né? Logicamente que alguns seres, humanos, estacionam de alguma forma pela sua conduta moral e também intelectual, mas não regridem. Eles um dia eles progredirão, né? Eles vão progredir, mas nunca regredir. Podem estacionar por um momento, mas de alguma forma o homem sempre progride. E os mundos também progridem, né? A sociedade como um todo progride também. Haja vista de como é hoje e como era antigamente, né? Há 2000 anos atrás, por exemplo, as leis sociais eram baseadas no olho por olho, dente por dente, devido à cultura da época. E então as leis humanas eram adaptadas à cultura de cada época, de cada sociedade. Hoje a gente vê que tem coisas que a gente como bárbaras, como algo inconcebível, como atirar pedras às pessoas, né, como forma de punição, por exemplo, as adúlteras, enfim. Então, a lei do progresso sempre anda para frente. E aí o homem também está caminhando no processo do progresso, né? O progresso moral, o progresso intelectual, enfim. Então, aqui Leon Denis fala, do ponto de vista social, o progresso é a caminhada para um estado de coisas cada vez mais de acordo com a justiça e com a razão. Então, as leis humanas, hoje, elas estão adaptadas para aquilo que de acordo com o progresso moral, né, de cada época, de cada sociedade. Então, hoje, certas coisas a gente já não acha natural e não acha certo, né, como há 2000 anos atrás, como há 500 anos atrás. Há dois tipos de progresso moral e progresso intelectual. O sentimento e a sabedoria são as duas asas com que o espírito se elevará para a perfeição infinita. Mas o primeiro é superior ao segundo. O sentimento é superior à sabedoria. Pois o segundo, ou seja, a sabedoria, o intelectual, sem o primeiro poderá levar o espírito a repetidas quedas. Então, assim, o ideal, o objetivo, né, do progresso é o progresso andar junto, o progresso moral e o progresso intelectual, né? Eu já havia falado na live anterior que não adianta, né, o ser evoluído intelectualmente, né, ter sabedoria, né, intelectual, saber de todas as coisas, né, sobre um determinado assunto,
e moralmente ele ser estagnado. Então, o ideal é o progresso moral andar junto com o intelectual. Porque se o ser humano usa a sua inteligência, a sua sabedoria para o mal, aí o progresso moral estaciona, né? E a pessoa vai progredir sim, mas de uma forma lenta e por expiações, né? Passando por provas e expiações. Então, o maior obstáculo para o progresso moral da sociedade, da humanidade, é o próprio orgulho e o egoísmo. Se na fase atual em que a gente está do planeta houvesse um progresso moral, já as pessoas já tivessem atingido um progresso relativamente bom, né, a ponto de alcançar o progresso intelectual, o planeta já estaria passando por um processo de regeneração. Ele ainda está no início, ainda está começando, né, esse processo de regeneração. É um processo que não é da noite para o dia, né, é longo, é bem longo. Mas a sociedade humana, ela já progrediu, né? Como eu havia falado anteriormente, tem coisas hoje que a gente não acha natural, né? Não acha certo, como que havia há 2000 anos. Então, nós progredimos sim, tanto intelectualmente como moralmente, né? A gente sabe que é errado apedrejar os outros, a gente sabe que é errado roubar, a gente sabe que existem as leis humanas para punir as pessoas que roubam e não simplesmente arrancar as mãos, como antigamente, né? Espíritos puros são da primeira ordem, né? E nessa primeira ordem está a primeira classe, né, de espíritos puros. A segunda ordem são os bons espíritos, composta de segunda, terceira, quarta e quinta classes. Então, dentre essa ordem, né, dos bons espíritos estão os espíritos superiores, espíritos de sabedoria, os espíritos sábios ou prudentes, os espíritos benevolentes, e na terceira ordem estão os espíritos imperfeitos, que é onde a gente está, né? Nessa evolução nossa, nesse processo evolutivo, nós estamos atualmente na terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então tem quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima classes. A quinta são espíritos benevolentes, a sexta, espíritos perturbadores, a sétima, espíritos neutros, a oitava, espíritos pseudo-sábios, a nona, espíritos levianos e a décima, espíritos impuros. Então, o nosso planeta, atualmente, moralmente, ele está nessa terceira ordem, né? Que tem todos esses espíritos reunidos no mesmo orbe, né, terrestre. A gente vê pessoas boas, pessoas com conduta boa, né, que pensam no próximo, auxiliando as pessoas. Tem espíritos perturbadores, né, aqueles que só sabem causar confusão, né? Tem os espíritos neutros, aqueles que não são nem bons nem maus, mas também não praticam o bem, né? Os pseudo-sábios, aqueles que se acham acima de tudo, né? Até de Deus, né? Mas não praticam as leis morais, mas acham que se acham a última Coca-Cola do deserto, numa expressão pejorativa, né? Aqui tem os espíritos levianos e tem os espíritos impuros. Então, segundo Joana de Ângeles, com a sua psicologia interpessoal, ela diz o seguinte, né? Aqui tem uma pergunta: por que o progresso moral em geral ocorre mais lentamente? Segundo Joana de Ângeles, no entendimento dela, de acordo com a psicologia transpessoal de Joana de Ângeles, o estágio na Terra dos Espíritos é em níveis variados de percepção ou consciência, né? Então, cada um tem uma percepção, uma ampliação de consciência
da realidade da vida imortal, né? E da conduta moral. Então, ocorre mais lentamente por conta disso, né? Cada um tem um nível vibratório, um nível de progresso, né? Uns mais na frente, outros mais atrás, enfim. Mas o progresso moral é sempre mais lento do que o intelectual. Então, Joana de Ângeles divide o progresso moral em fisiológico, semi-desperto, psicológico e desperto. O fisiológico, o progresso fisiológico é comer, dormir e reprodutivo, né? Reprodução. O semi-desperto, comer, dormir, reproduzir, e tem aí um altruísmo, né? A vontade de fazer o bem a outras pessoas, né? Ao próximo. Já o progresso psicológico é pensar, ser altruísta e acentuadamente ético e moral. E desperto, aquele ser que, né, o progresso já do ser desperto, pensar, ser altruísta, acentuadamente ético e moral, e aí se soma, trabalha-se sempre para o bem, aceita-se como se é e se autoanalisa, né? Ou seja, o despertar da consciência, amplitude da consciência. Então, baseado na lei do progresso, as leis humanas também progridem, né? Eu já falei antes que hoje as leis, né, humanas, elas são voltadas para a consciência moral que hoje a gente tem, né? Que antigamente não tínhamos. Antigamente tinha a lei de Tailão, né? Ou Talião, desculpa, conhecida como Código de Hammurabi, que é aquela lei que eu falei do olho por olho, dente por dente, né? De apedrejamento, de banimento, né? Aos doentes físicos, né? Principalmente os leprosos, de banimento. E hoje, pegando aí a lei brasileira, temos as leis civis, né? E a Carta Magna, né? Que é a Constituição Federal de 88, que é o código de leis mais completo, né? Então, nela está contida, né, sobre o proceder da sociedade, o que se deve fazer, o que não se deve fazer, porque é punitível, né? Porque se não é punido. Então é isso. Então você pode perceber que em toda a história da humanidade tem sempre pessoas para auxiliar o progresso da humanidade como um todo e, e pessoal, né? Várias épocas da história tem pessoas com essa missão de transformação moral das pessoas e de aprimoramento das leis. Com a evolução do pensamento religioso, tem aí Sócrates, Aristóteles, Platão, Newton, Einstein e por aí vai. Do ponto de vista do progresso científico, intelectual. Do ponto de vista do progresso religioso, do pensamento religioso, né, do progresso moral, tem aí os três grandes ícones, né, da transformação moral, espiritual das pessoas. Começou com Moisés, né, que recebeu, né, a missão de receber as tábuas, né, dos mandamentos, 10 mandamentos. Jesus, que foi um ser de luz que se sacrificou para salvar a humanidade, para mostrar à humanidade a boa conduta, a conduta na caridade, no amor
na benevolência, na brandura, cujo seu evangelho é todo baseado no progresso moral do ser. E por último, né, fechando as 3 revelações aí da humanidade, Kardec, que codificou o espiritismo, né? Se iniciou aí o movimento espírita, a doutrina espírita, que foi uma baseada também no Evangelho de Jesus, só que aprimorado, né? Acrescentando aí o Evangelho de Jesus ao mundo espiritual, né? A vida no plano espiritual, enfim, veio para acrescentar o Evangelho, todos os outros, né? Então, o Espiritismo, a doutrina espírita, ela contribui muito para destruir o materialismo, né? Aquela ideia de que a gente vive só na carne e que depois da morte, que com a morte tudo cessa, né? Tudo acaba. Se todos pensassem de forma mais ampla, né? Com a certeza da vida espiritual, que é a nossa pátria, né, espiritual fixa, o ser humano não cometeria tantos desatinos, né? Saberia os limites, os seus limites, e não ultrapassaria os limites alheios. Viveria com a conduta moral, né, baseada no amor, na caridade, sabendo que se infringisse alguma lei, teria que reencarnar quantas vezes fosse preciso para se arrepender dos seus atos, da sua conduta no mal, dos seus pecados, e se arrepender e através das expiações, né, do sofrimento, para poder se transformar moralmente, do ponto inicial do arrependimento e da reparação dos erros, né? Então, se todo ser humano tivesse fé nisso, né, certeza disso, não haveria mais tantos desatinos, tantas coisas absurdas acontecendo por aí. Infelizmente, cada um tem uma consciência, né, um grau de consciência. Não sei se é infelizmente, né, porque Deus é maravilhoso, então Ele dá a oportunidade do livre-arbítrio, né, para a gente escolher entre o bem e o mal. Só que assim, nós sabemos hoje, né, com a cultura que a gente tem, com a informação que a gente tem e com o progresso moral que a gente sabe muito bem o que é certo e o errado. Então, se a gente comete um erro, se a gente infringe a lei, é por vontade, né? Então, a vontade é a mola propulsora para tudo. Então, muitas vezes a pessoa quer se manter no caminho tortuoso, no caminho mais sofrido, por opção própria. Então, com certeza, ela vai sofrer essas consequências, né, de seu mau uso do livre-arbítrio que Deus nos deu. Então, assim, quando por toda parte o ser humano agir, né, tiver uma conduta baseada na lei divina, os povos praticarão a caridade entre si e será uma coisa natural. Aqui tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 789, que é assim: o progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos formando uma só nação? Então é o que eu falei. Quando por toda parte a lei de Deus servir de base à lei humana,
Os povos praticarão entre si a caridade, mas uma única nação seria impossível, visto que há diversidade dos climas, dos costumes e necessidades diferentes entre esses povos, mas que a caridade e o amor serão praticados de uma forma abrangente, universal. Isso sim vai acontecer, né? Quando todos ampliarem essa consciência, né? Para o bem e para a caridade. Aí na pergunta do Livro dos Espíritos, na questão 781, tá assim: tem um homem o poder de parar a marcha do progresso? E aí a resposta é: o espírito deve aprender a distinguir o bem do mal, para orientar o seu livre-arbítrio, pois a conquista do conhecimento aumenta-lhe a responsabilidade sobre seus atos. Então, o espírito deve ter dentro de si a noção de bem e do mal, saber o que é o bem e o que é o mal, ter consciência disso, né? E com certeza a gente tem, né? A gente sabe quando a gente faz mal a alguém e quando a gente faz bem a alguém, pela própria lei natural, né? E aí isso fará com que né? Nós orientemos o nosso livre-arbítrio, né? Uma orientação. Porque quanto mais é nos dado, mais nos é cobrado, né? Maior é a responsabilidade dos nossos atos, né? Se a gente sabe que aquilo é mal e a gente faz assim mesmo, a nossa responsabilidade é muito maior daquele que ainda está num nível inferior, né? Que ainda não tem esse entendimento. E aí conclui: nessa caminhada evolutiva, alguns praticarão o mal conscientemente usando de seu avanço intelectual. Então tá aí, ó, o progresso moral dissonante do progresso intelectual, né? Então alguns praticam o mal de forma consciente, sabendo que está praticando o mal, usando da faculdade intelectual dele, né? Ele é muito evoluído intelectualmente, mas tem muitos casos aí que a conduta moral é zero, né? Estão estagnados na sua evolução moral, seu progresso moral, por conta do orgulho e do egoísmo, da soberba, né? Tentarão travar o progresso por meio de leis, do poder e de outras formas, mas não conseguirão impedir o avanço da humanidade, que é um determinismo divino. Então, está na lei divina o progresso, né? Tem aqueles que sim, não param a marcha do progresso, mas atrapalham bastante, né? Muito mesmo, com as leis, né, falíveis, com as leis injustas, né? Apesar de ser uma discrepância, né, um paradoxo, tem leis aí que a gente vê que não são cumpridas, né? Ou tem abuso de poder, né, em cima dessas leis, interpretam as leis de forma errada. Então, assim, o homem atrapalhando aí o progresso, né, atrapalhando bastante o progresso, mas o progresso baseado na lei divina acontece naturalmente, né? Pode ser demorado, dependendo do grau de entendimento, né, de cada sociedade, mas uma hora acontece, né? E acontece por conta do determinismo divino, né? Uma determinação de Deus que haja a lei, que haja o progresso, né? Tanto moral quanto intelectual, e principalmente o moral. Porque o intelectual, e também o intelectual, porque o intelectual ele ajuda no progresso moral, né? Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aí falando sobre a doutrina. Espero que tenham gostado.
Espero ter ajudado aí de alguma forma. E tenham um excelente domingo aí, uma semana abençoadíssima para todos, de muita luz, muita harmonia, muita reflexão, né, tentando aí buscar a reforma interna. Se cada um fizer a sua parte, já é meio caminho andado para o progresso moral do nosso planeta, e tão maravilhoso, né, feito com muito carinho para nós, né? E então é isso. Gratidão. Namastê.